A paz do Senhor, arvoredianos e arvoredianas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Raiz e Essência, uma série aqui da nossa TV MBA. Meu nome é Késia e eu estou muito feliz com esse convite. Hoje nós estamos falando sobre identidade. Hoje a gente vai falar sobre crise de identidade. É quando a gente não sabe exatamente quem somos. É um processo de descoberta. É quando estamos em construção. A crise de identidade, ela não necessariamente é ruim, porque é nas crises que a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Mas essa crise, ela é desconfortável, porque a gente entende que tem coisas que precisam ser alinhadas. Normalmente, esse processo de descoberta, de construção, está associado à fase do desenvolvimento humano que a gente chama de adolescência, que é quando a gente está saindo ali da fase infantil, da nossa infância, mas que também a gente não se torna adulto. É uma fase de construção, é uma fase de descoberta, é uma fase onde a gente busca o autoconhecimento, é quando a gente se questiona quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. Então, é uma fase onde a gente não é adulto, não pode ter a autonomia de um adulto, mas que também a gente não é uma criança. Porém, essa fase de descoberta, de construção, ela não acontece somente na adolescência, ela acontece ao longo da nossa vida. E nós precisamos estar sempre em construção, a gente precisa estar sempre se descobrindo, a gente precisa estar sempre buscando saber onde a gente pode melhorar e quem de fato nós somos. Para isso, eu vou trazer uma base bíblica que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, que vai falar assim: certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. E os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Bom, você que está ouvindo esse episódio da nossa série, fica à vontade, pega o seu café. Se você está lavando os pratos, coloca o seu fone de ouvido. Se você está assistindo pela TV, aumenta o volume, fica à vontade se você estiver no trânsito. Não espere muita formalidade dessa pessoa que vos fala, porque eu quero que seja um momento de construção de raciocínio, que a gente venha entender o que Deus quer falar com a gente juntos, tá bom? Mas, continuando, José teve um sonho e os irmãos desacreditaram do sonho que ele teve. Porém, mesmo a própria família não acreditando, ele precisou ter convicção do que Deus passou para ele. Se José não tivesse convicção do sonho e daquilo que Deus colocou sobre ele, ele poderia ter fraquejado, ele poderia ter duvidado, ele poderia ter desistido. Mas mesmo a família duvidando, mesmo a família desacreditando, ele perseverou. Ele passou por muitas adversidades, ele passou por muitas lutas, por muitas provas, mas ele não fraquejou na identidade dele. Ele não fraquejou no caráter, nos princípios e nos valores deles. E é por isso que Deus honrou a vida dele, mesmo depois diante de tanta luta, de tantas circunstâncias, porque ele perseverou, mesmo diante das crises. Ele pode ter questionado: meu Deus, será que de fato esse sonho que eu tive vem do Senhor? Porque até a minha família está se levantando contra mim. Olha quantas coisas têm acontecido. Será que eu estou de fato caminhando no propósito certo? Será que eu estou trilhando o caminho certo? Olha quantas circunstâncias. E de fato, muitas vezes a gente passa por muitas adversidades que a gente se questiona sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos em Deus, e é por isso que nós precisamos estar nos alimentando da palavra para a gente ter as nossas convicções.
A gente precisa estar alimentando a nossa fé, a gente precisa estar sensíveis ao que Deus fala conosco, para a gente não permitir que outras vozes influenciem naquilo que Deus tem falado para a gente. Foi falado aqui sobre a questão do nome. Teve personagens da Bíblia, né, que tiveram seus nomes mudados, e isso representa um marco na identidade desses personagens e na nossa identidade, porque ao longo da nossa vida a gente vai passar por marcos na nossa identidade, a gente passa pela transição da infância, da adolescência, da adultez, mas até da nossa vida adulta, a gente vai se descobrir, vai entender coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ser aperfeiçoadas, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa identidade em Cristo, não na nossa identidade lá no mundo, lá fora, mas na nossa identidade em Cristo. A gente está sempre aprendendo algo novo com Cristo. Quando a gente busca nele, a gente vive essa metamorfose, a gente vive essa mudança, né? A gente não pode ter a síndrome de Gabriela, né? Tem muito crente que não permite ser transformado por Cristo. Se a gente está em Cristo, a gente vai viver mudanças, a gente vai viver transformações, como já foi dito aqui no podcast, né, sobre Romanos, que fala que a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Então, não aceite, né, sempre ser a mesma pessoa. Busque em Deus a sua transformação, a sua melhora. Quando vier uma crise, quando você se questionar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Meu Deus, para onde é que eu estou indo? Quando vier essas crises de identidade, busque no Senhor, saber dele, o que é que ele quer para você, aonde você precisa estar, o que você precisa chegar. Essa é a melhor decisão, esse é o melhor direcionamento que você pode ter para ter a sua identidade pautada naquilo que o Senhor Jesus quer. Amém? Às vezes Deus vai nos colocar em situações para a gente aprender a ter uma identidade como a dele. E talvez esses momentos sejam em crises. Nesse podcast já foi falado que precisamos ter a nossa identidade pautada na palavra. Já foi falado que precisamos ter a nossa identidade como a de Cristo, que ele é o nosso maior exemplo de identidade. Já foi falado que o Espírito Santo é o nosso discipulador e é ele que vai nos ajudar a formalizar e a definir a nossa identidade. Já foi falado que Daniel é um grande exemplo de identidade. E já foi falado sobre a metanoia, que nós precisamos estar sempre vivendo essa transformação e buscar em Deus que transformação é essa que nós devemos ter. Bom, se eu fosse falar aqui como psicóloga sobre identidade, eu já fiz alguns vídeos falando sobre o processo de autoconhecimento. Eu poderia dizer que para você entender qual é a sua identidade, para você se conhecer, você pode listar quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades e trazer aqui algumas estratégias, né? Nós somos, como já foi dito também, os nossos comportamentos ditam muito quem nós somos. Os nossos pensamentos refletem nas nossas emoções e as nossas emoções refletem nos nossos comportamentos. Então, muitas vezes, nos momentos de crise, é que a gente vai dizer quem nós somos. E terá várias testemunhas para lá observando para saber se de fato o que a gente fala, a gente é. Mas aqui eu não estou para falar para vocês o que é uma identidade baseada na psicologia. Eu estou aqui para falar o que é uma identidade baseada na palavra. Como Jesus Cristo, né, o nosso exemplo, como já foi dito, nós somos servos. Então, qual deve ser a nossa identidade como servos do Deus vivo? Uma coisa que eu acho engraçada, né, é que quando a gente busca em Jesus sobre identidade, como diz a música de Sara Beatriz, olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus mostra para a gente o que precisa ser melhorado. Como foi dito aqui no livro de 2 Coríntios 3,18, que quando você olha para a cruz, você também vê o que precisa ser transformado. E sabe o que é engraçado? Que Deus, ele se preocupa em como nós somos, com os nossos gostos, com os nossos projetos, com os nossos
propósitos, mas o que tem que prevalecer não é a nossa vontade, é a vontade dele. Então, saiba, nos momentos de crise, obedeça e busque no Senhor saber o que é que Ele planeja para você, porque a vontade dele sempre vai ser melhor do que a nossa. As convicções de José foram testadas. Ele passou por várias provações e o tempo todo, hoje, atualmente, as nossas convicções são testadas, né? A gente está sendo bombardeado por vários tipos de informações, por vários tipos de opiniões, por vários tipos de ideologias. E é por isso que a gente precisa saber quem nós somos em Cristo, para a gente não ser levado por qualquer vento, para a gente não ser levado por qualquer onda. O que tem atrapalhado você de ser quem Deus te chamou para ser? As pessoas, o medo, as suas crenças? Eu vou compartilhar com vocês como foi o processo, né, da construção da minha identidade em Cristo, que continua sendo construída a cada dia. Bom, na fase da escola, do ensino médio, foi quando eu tive contato com algumas informações que antigamente eu não recebia. A gente estava vivendo aqui no Brasil uma fase de muita polarização política, ideológica, e aí eu passei a me questionar nas aulas de filosofia, sociologia, nas aulas de história, onde tinha muitas perguntas sobre quem nós éramos, sobre no que a gente acreditava, se de fato a gente acreditava em Deus, se Deus de fato existia. Foi aqueles questionamentos que eu passei a me fazer. Será que Deus realmente existe? Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Como é que eu fui formada? Onde eu quero chegar? Eu acredito que em algum momento da sua vida você também já se fez este questionamento. E essas dúvidas surgiram quando eu estava na minha fase de adolescência. Foi quando, né, a minha personalidade estava sendo ali formada e tudo mais. Naquele momento, né, eu dizia que eu era cristã. Só que até então era uma repetição, talvez, naquela fase que eu comecei a ter esses questionamentos, eu estava ali na fase da adolescência, entrando para o ensino médio, eu estava repetindo o que eu sempre ouvi e aquilo que eu acreditava, mas até o que eu acreditava foi colocado em questão, foi colocado à prova. Foi quando eu, de fato, tive que buscar ter as minhas próprias convicções, independente dos padrões que eu estava seguindo ao longo da minha vida. E é por isso que é importante a gente deixar claro que mãe e pai não definem identidade do filho. Meus pais tiveram 3 filhas, né? Mas 3 filhas com personalidades totalmente diferentes. Cada uma tem suas convicções, seus gostos, seus costumes, enfim. Então, naquele momento, eu passei a buscar respostas que eu queria para minha vida, né? Se de fato o Deus que eu servia tinha respostas para me dar, aí foi nesse momento que eu precisei buscar em Deus as respostas para as minhas dúvidas. Foi nesse momento que eu precisei alimentar a minha fé através da palavra. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vive nessa crise de identidade em quem a gente ouve. Porque as pessoas que a gente ouve podem definir as nossas decisões, podem influenciar nas nossas decisões. Então eu falei, eu quero respostas de Deus. Onde é que eu vou encontrar essas respostas? Na palavra. Como é que eu quero respostas de Deus e vou buscar no outro essas respostas? A gente pode ouvir pregações de A, de B, de C, pode ouvir ministrações aqui no YouTube de outras pessoas, mas é importante que a gente busque ter as nossas experiências individuais com Cristo, ali no secreto, no tete-a-tete, para que seja formado. Não adianta a gente somente se basear nas experiências dos outros. Então, nesse momento, eu precisei buscar em Deus. Naquele momento, eu vivi uma crise,
Na minha fé, eu vivi uma crise, eu vivi questionamentos, eu vivi dúvidas. E o que eu acho legal é que a palavra foi me dando respostas para as minhas dúvidas, foi me dando respostas para as minhas questões. Eu fui encontrando, a minha fé foi sendo alimentada e eu de fato entendi que Deus, ele estava comigo, ele estava me respondendo. Nem sempre a gente vai ter respostas, às vezes Deus vai se silenciar, eu acredito, mas até o silêncio de Deus nos ensina alguma coisa, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas não é a nossa vontade que precisa prevalecer, é a vontade de Deus que precisa prevalecer nas nossas vidas antes de tudo. E a vontade dele é bem melhor do que a nossa. Creia nisso. Uma história que me chama bastante atenção também na Bíblia é a história de Paulo, porque ele cresceu ouvindo que os cristãos eram os errados, que não estava certo o que eles faziam, então ele entendeu que o propósito dele era matar cristão, era prender cristãos, e chega um momento que todas as convicções dele são colocadas à tona, são colocadas em questões. Ele precisou nascer de novo e, tipo assim, mudar totalmente a visão de mundo que ele tinha. Eu acredito que essa é uma transformação imensa, porque pensa aí, você cresceu ouvindo o que é o certo e o que é o errado e de repente tudo se transforma, todas as suas convicções são mudadas e ele teve um encontro com o próprio Cristo. Ele precisou ter a experiência específica dele. Porque se ele não tivesse essa experiência específica dele, talvez ele ia continuar com as mesmas convicções. Por isso que é importante todo mundo ter a sua própria experiência com Cristo. Saulo, ele presencia na sua adolescência a morte de Estevão, então ele passa a repetir os padrões que ele estava vendo, que ele cresceu vendo e achando que era o correto. Então, de repente, Paulo, ele muda todas as convicções dele, ele passa, né, de ser um perseguidor a ser o perseguido. Será que a gente está disposto a receber haters? Será que a gente está disposto a ser cancelado? Né? E Estevão morreu por conta das convicções que ele tinha. Estevão morreu por conta daquilo que ele acreditava. Ele morreu por causa da fé dele. Então, será que nós estamos dispostos a morrer por conta das nossas convicções? Por conta daquilo que a gente acredita? Será que nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé em Cristo? Fica o meu questionamento e eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários se vocês estariam dispostos a viver isso, a ser cancelado, a receber haters, as pessoas te perseguirem, as pessoas te isolarem, porque a gente sofre muito isso na adolescência, na escola, na faculdade. Muitas vezes a gente é isolado por conta das nossas convicções, por conta da nossa fé. E se você assistiu até aqui, eu peço que você coloque aqui no seu comentário que você assistiu até aqui, se você já teve essas experiências, se em algum momento você sofreu essa crise de convicção, né? Se em algum momento você questionou a sua fé e aquilo que você acredita, tá bom? Eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha tocado no seu coração. Se você chegou até aqui, não deixa de dar o like nesse vídeo, tá bom? E compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe!